Boa noite. Peço que você abra a sua Bíblia para a primeira carta de Paulo a Timóteo. Desculpe. Primeira carta de Pedro à igreja de Roma. Primeira Pedro. Primeira Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 21. Primeira Pedro, capítulo 1, versículos 17 ao 21. Obrigado. Diz assim o texto bíblico: Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Verso 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos orar. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra que foi cantada, lida, a Tua palavra que é vivida pela Tua igreja ao estar agora unida em culto ao Senhor. Pedimos agora, ó Pai, que neste instante e neste momento da pregação da Tua palavra, sendo esta parte componente de um culto que pretende glorificar ao Senhor, pedimos que o Senhor então nos ajude a glorificar ao Senhor enquanto mantemos a nossa Bíblia aberta. Que assim como nossa Bíblia está aberta, nosso coração e mente estejam também abertos para receber a Tua palavra. Trabalhe nosso coração, molda o Teu povo à Tua vontade pela Tua palavra. Que nesta noite o nosso coração tenha os seus batimentos regrados, não pelo sentimentalismo, mas por um culto inteligente, por convicções bíblicas, por uma mente totalmente voltada ao Senhor. Nós pedimos pelo Teu povo que está aqui hoje reunido, pedimos também por aqueles que ainda não compõem Teu povo, que estes que ainda não são salvos, ao se depararem com o texto bíblico, sintam-se extremamente incomodados pelo Teu Santo Espírito, e assim o Senhor rompa a surdez, tire-os da morte, lhe dando plena audição do Teu chamado, colocando os seus pés nos céus. Nós rogamos assim, na dependência do Teu Filho, e oramos em nome dEle. Amém. Em 1914, um homem chamado Ernest Shackleton liderou uma expedição à Antártida. O seu navio chamava Endurance, e ele tinha como missão atravessar o continente gelado, mas infelizmente, por causa da grande quantidade de gelo na água daquela região, o navio ficou
preso, sem poder se movimentar para lado nenhum. E, consequentemente, não só o barco, mas também toda a tripulação ficou presa e isolada a centenas de quilômetros da civilização. Eles passaram frio, eles passaram fome, e ainda que unidos, provaram da solidão. O capitão, com muita determinação, decidiu juntar alguns companheiros, alguns outros marinheiros, e descer um bote em meio ao mar congelado, buscando alcançar algum lugar civilizado para que pudesse trazer auxílio e ajuda para poder salvar os seus homens, os seus marinheiros. E após várias tentativas frustradas, finalmente o capitão retornou ao barco. E de maneira milagrosa, quando todas as esperanças talvez estavam frustradas, toda a tripulação foi resgatada. Nenhum dos seus homens se perdeu, nenhum dos seus homens morreu, mesmo depois de tão grande dificuldade. Nesse texto de hoje, que nós queremos meditar tão brevemente, nós queremos ver que se vivemos em santidade, ou se o crente busca viver em santidade, então este crente, ou seja, então nós viveremos com temor e esperança em um mundo aonde nós por vezes passaremos frio, aonde por vezes, ainda que unidos, sentiremos solidão, e aonde por vezes a morte aparentemente baterá à nossa porta. Como diz o próprio apóstolo Paulo, somos entregues à morte todos os dias. Que Deus nos abençoe na explicação, no entendimento e nas aplicações desse texto. Amém? O texto começa, se os irmãos têm a mesma versão que a minha, no versículo 17, ele introduz essa nova parte dentro do mesmo parágrafo. Se você olhar aí, o parágrafo começa no versículo 13, que nós já estudamos na noite anterior, estudamos ontem, e ele está começando não uma nova ideia, mas ele continua desenvolvendo o aspecto central de toda a carta e, consequentemente, o aspecto central também deste parágrafo, que é a santidade. Então, se os irmãos se recordam da mensagem de ontem, eu espero que os irmãos não sofram de perca de memória recente, né? Falávamos hoje sobre os nossos filhos. Nossos filhos às vezes parece que sofrem de perca de memória recente. Você fala, não faça isso, e de repente ele está fazendo, né? Eu espero que os irmãos não sofram desse mal, e se lembrem, né? Estejam lembrados da mensagem de ontem. Na mensagem de ontem nós vimos que o apóstolo Pedro, ele nos deu ordens de como todo ser humano deve ser. Na música que as crianças cantaram nesse hino, que a propósito foi muito bom poder ouvi-los cantando, eles por várias vezes repetiram a ideia que os crentes de anos atrás chegaram à conclusão, que é o motivo para qual o ser humano foi criado. Para que o ser humano foi criado? A resposta é: para a glória de Deus. Para isso o ser humano foi criado. Porém, o ser humano caiu, não porque ele tropeçou, né? Mas ele caiu porque desobedeceu a Deus. Caindo então, como um espelho, Deus o criou à sua imagem e semelhança, mas como um espelho que caiu, o ser humano caiu e teve então essa imagem deformada, não gerando 7 anos de azar, mas pelo menos aí 8.000 anos de azar desde o pecado de Adão, né? E assim, não apenas a imagem de Deus que permanece no ser humano hoje foi desfigurada, como também o seu objetivo foi desfigurado, de tal forma que pouco tempo depois da queda,
nós temos o primeiro assassinato. E não muito depois, dentro da perspectiva de Gênesis, né? Foram muitos anos depois, mas dentro da perspectiva de Gênesis, apenas alguns capítulos, Deus manda um dilúvio, salvando apenas Noé e a sua família. E a descrição daquele texto é: não foi achado justo nenhum, apenas Noé era justo aos olhos do Senhor. Isso mostra como a imagem de Deus foi deformada e como o propósito do homem, que deveria ser glorificar a Deus, foi deixado de lado, e agora o ser humano, ele procura sempre glorificar a si mesmo. Ele procura sempre satisfazer as suas próprias vontades. E veja, não é errado que você procure se satisfazer. Inclusive Deus criou prazeres, Deus criou sentimentos e sensações que podem ser desfrutadas, que nos dão prazer. Olha, eu não gosto de praia, né? Eu falo para minha esposa que a praia para mim seria perfeita se o caminho até o mar fosse cimentado, se o mar não fosse salgado e se fosse coberto, né? Para mim, mas pastor, isso é uma piscina. Mais ou menos isso, né? O motivo que eu não gosto é porque não dá para mergulhar na praia, porque sai com o olho ardendo, né? Quando você volta para o carro, você volta todo flambado, cheio de areia, né? E o sol me faz ter febre de noite, né? Eu sou branco, né? Eu sou muito sensível ao sol, né? Então, para mim a praia não é um ambiente legal, não. Nem quando eu estou lá, nem quando eu volto. Mas lá em Natal, tem uma praia que fica perto da via costeira. Então, se você já esteve ali na via costeira, quando você passa daquele salão de festa chamado Chaplin, né? Tem uma subida que vai para um hospital. Eu não me recordo, acho que é o Onofre. E sempre que nós voltamos do centro de Natal, eu gosto de subir uma subida que tem antes, porque o carro fica na parte mais alta, daquela parte já alta, e é possível ver o azul do céu, culminando com o azul do mar, e dá para ver umas manchas na água, que são as nuvens sendo refletidas, dá para ver um pedaço da praia, e é fantástico, não é verdade? Eu tenho muita vontade de um dia poder conhecer um lugar que faça muito, muito frio. Eu tenho desejo de um dia pisar na neve. Tenho vontade de um dia pegar um montinho de neve e jogar em alguém. E essas sensações, esses prazeres, eles foram criados por Deus. Eu estou citando coisas aqui extraordinárias, mas tem até prazeres mais simples. Você já bebeu água quando estava com muita sede? É prazeroso? Muito prazeroso. Deus criou este prazer. Sabe quando você sente aquele cheiro da comida que a sua mãe está preparando, que a sua avó preparou, que a sua esposa está fazendo, e ela então faz o seu prato tão bonitinho, né? Aquilo é agradável ao nariz, é agradável aos olhos e até agradável aos ouvidos, porque o som da panela, aí você sabe por que eu tô com esse peso, né? É tão agradável, e depois você come e se delicia. Esses prazeres foram criados por Deus. Então, quero que os irmãos entendam que satisfazer a si mesmo não é um problema. O problema é buscar a satisfação própria acima de todas as coisas, inclusive acima da satisfação de Deus. Este é um problema. É um problema ir para a praia? Não. É um problema ir para um país só para ver neve e jogar uma bolinha de neve em alguém? Não. É pecado se alimentar regradamente? Não. Mas é um pecado quando aquilo passa a ser o seu objetivo de vida, quando aquilo passa a dominar o seu coração, quando aquilo passa a ser senhor da sua vida. Mas pastor, como que ir à praia pode ser senhor da minha vida? É muito fácil. É quando não dá para ir à praia, tira toda a sua alegria. As crianças são assim, não é? Mas nós muitas vezes somos assim.
o fato da refeição não estar muito boa, sai para lá, não quero comer isso aqui não. Como diz um colega nosso, essa poiqueira. E aquilo tira a nossa alegria. Uma mudança de planos. A chuva que talvez atrapalhou o seu dia de folga. Então os nossos prazeres passam a ser de tal forma Senhor sobre a nossa vida, que nós então nos tornamos incapazes de nos satisfazer com aquilo que deveria nos satisfazer. Isso são apenas pequenas ilustrações de verdades que são demonstradas em nosso dia a dia. Nós temos inúmeros deuses dos quais nós procuramos agradar, mas nos esquecemos que a única fonte de alegria, a única fonte de satisfação, aquilo que deve então aquecer o meu coração, deve ser então a vontade do meu Deus. É isso que deve preencher. Inclusive o apóstolo Paulo diz assim: tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o seu pensamento. E quais são essas coisas que são boas, justas e puras, senão as coisas do nosso próprio Deus? Tudo isso mostra que, apesar desses prazeres não serem pecados e serem bons, e a ideia não é que os irmãos vivam uma vida privada de prazeres e coisas do tipo, como muitos grupos afirmam. Não é isso. Mas é direcionar as suas feições, é direcionar o seu pensamento para de fato aquele que merece ser objeto da nossa alegria, ser objeto da nossa satisfação. É nele que nós devemos então nos satisfazer, sabe? John Piper uma vez falou uma frase que ficou na minha mente. A frase é o seguinte: Deus é mais satisfeito em nós quando nós nos satisfazemos mais nele. E esta é uma verdade. Deus ele é mais satisfeito no crente quando o crente está mais satisfeito em seu Senhor. E é pensando nisso que o apóstolo Pedro, ele escreve a seção que nós temos aqui. Então no começo, Pedro diz assim: ora, se invocais como Pai. Pedro, ele já trouxe algumas figuras de Deus. Se os irmãos recordam no texto de ontem, nós vimos que Pedro disse assim: vós sois filhos da obediência, né? Mas a ideia é que Deus é o nosso Pai, e por Ele nos mandar fazer as coisas, nós devemos então fazer. Sendo assim, nós filhos da obediência, por estarmos identificados com a obediência às ordens divinas. Agora, Pedro de fato coloca Deus em sua posição daquela que nós já estamos acostumados. Ele diz assim: ora, se invocais como Pai. A forma como Pedro coloca, se você tem a mesma versão que a minha, talvez dá a ideia de uma possibilidade. Então veja, Pedro está escrevendo para crentes. Será que existe algum crente que não invoca a Deus como um Pai? A resposta é não. Porque uma das primeiras coisas que o crente é informado na Bíblia, ou quando passa por uma experiência de conversão, é de que ele se tornou filho de Deus. Porque ele foi identificado com Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. E este Cristo que chegou ao mundo como filho unigênito, saiu como primogênito dentre muitos irmãos. E nós somos estes irmãos. Nós, segundo o texto bíblico, somos nós que estamos convidados a chegar a uma refeição nos céus com o próprio Deus, não como escravos, não como servos, não para servir as bandejas, mas assentado à sua volta. E Ele, como um pai, está a nos servir, não porque é servo, mas porque é pai. E é isso que Pedro está dizendo. Pedro aqui, ele não está dizendo: olha, se você chama Deus de pai, não. Ele está dizendo assim: olha, você chama Deus de pai. Aqui é uma afirmação. Aqui Pedro está preparando um campo, porque muitas vezes o crente, e isso faz parte da nova geração, de apenas lembrar de Deus como um bom pai. E de fato, meus irmãos, Deus ele é um bom pai, Ele é um excelente pai. De fato, o texto bíblico diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Tem uma música que eu gosto que diz que se eu não tenho algo, é porque eu não preciso.
Isso é um fato. Ele nos dá tudo quanto precisamos. Tudo que nós precisamos, o nosso Deus, como nosso pastor e provedor, Ele nos dá, Ele nos leva à água tranquila, Ele nos dá os pastos verdejantes, até o ponto de nós podermos nos assentar na mesa com os nossos inimigos, porque Ele nos protege. É como se uma ovelha fosse levada em meio aos lobos. E a ideia é, olha, nós podemos chegar assim e confiar, porque Ele é o nosso pastor. Porém, o texto ele não termina aqui. Pedro não simplesmente quer lembrar que Deus é Pai, mas que Deus ele é algo mais do que Pai. Então, nós continuamos na leitura do versículo 17, ele diz assim: ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um. O que Pedro está dizendo? A primeira figura é de um pai. Qual é a segunda figura? De um juiz. Deus é pai, e de fato, por ser pai, Ele é aquele que pega no colo. Ele é aquele que quando o filho machuca, Ele dá um beijo no dodói. De fato, Deus é assim, Ele é um bálsamo para nós. Mas, meus irmãos, a imagem de um Deus piedoso, a imagem de um Deus amoroso, misericordioso, não separa um Deus que também é santo. Ele disse isso agora há pouco, de um Deus que é justo. Os irmãos se recordam do que acontece quando Paulo ele escreve a carta aos Coríntios, falando sobre a ceia? Os irmãos de Corinto estavam celebrando a ceia da maneira correta? Não. Aquele texto que a gente muitas vezes lê na ceia é uma advertência. É uma advertência. No começo, Paulo diz assim: olha, eu vos louvo porque vocês seguem as tradições. Mas depois, ele diz assim: mas há algo que eu não vos louvo. Porque quando vocês se reúnem para pior e não para melhor. E aí ele começa a falar sobre a ceia. E lá no fim da ceia, ele diz assim: ora, quando você for ceiar, você faça direito. Você pense no que você está fazendo. E examine a si mesmo, examine o seu coração. Porque aquele que toma a ceia do Senhor indevidamente é réu. A ideia de réu nos traz a imagem de um juiz, de um julgamento. E se é réu, há um juiz. Quem é o juiz naquele caso? Deus. Aí o próprio Paulo, ele dá a sentença. Paulo diz assim: por isso, muitos são, ou alguns entre vós, são os que morrem. E o texto diz: muitos entre vós dormem. Porque o crente de fato ele dorme, ele fecha o olho e vai para o céu. Se aquele que toma a ceia do Senhor indignamente é réu, sendo assim Deus o juiz, quem dá o julgamento de morte nesse caso? Deus, não é? A Ele pertence a vida, Ele dá e Ele tira, foi o que Jó disse. E Deus pode penalizar o ser humano tirando-lhe a vida. Nós não temos a autoridade de dizer: tal pessoa morreu porque Deus lhe tirou a vida porque ele estava em pecado. Nós não temos a autoridade de fazer isso, porque nós não sabemos quando isso acontece. Mas o que nós sabemos é que Deus, sendo Pai, mas também sendo juiz, Ele tem a autoridade e Ele tem o poder para castigar os seus filhos como um bom pai. E aqui é um problema, porque a figura de pai nos dias de hoje está totalmente distorcida. Eu tenho um primo que é pastor em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E ele sofreu denúncias de maus tratos, porque ele disciplina os filhos fisicamente. E talvez para nós aqui, talvez para alguns, isso não seja tanto um problema, desde que seja feito biblicamente. Mas para eles, não. Isso é marginalizar a criança. Não, isso é se valer de um ser humano mais fraco. As palavras são suficientes. Ou na verdade você deixa a criança porque ela é uma coitada, então você não precisa discipliná-la. Sabe, a construção do texto bíblico, e a nossa conferência não é sobre disciplina
de crianças ou criação de filhos, mas a Bíblia diz no Antigo Testamento que o pai que ama faz o quê? Corrige. E ele corrige como? O texto diz, com a vara. A vara é um instrumento de correção. Inclusive o texto diz, não ao ponto de matá-lo. A ideia é que de fato a vara é usada para correção. Não com brutalidade, sem machucar, mas para fazer o papel do Espírito Santo na criança. Sabia? Porque o Espírito Santo faz o seu coração sentir o pecado. Ele machuca a sua mente. Enquanto a criança não consegue sentir isso, a vara faz sentir no corpo o mal do pecado. E ela tem proporcionalidades. Deus então, que revelou esta verdade aos filhos, nos tratando hoje como filhos, como Ele nos disciplinaria? Afinal de contas, nós somos seus filhos. Graças a Ele, que não há uma vara do tamanho da mão de Deus que desce do céu e nos bate, né? Mas Ele nos disciplina. Afinal de contas, Ele disciplina porque Ele nos ama. E nos amando, Ele cuida de nós, corrigindo as nossas falhas, às vezes por exortação verbal, mas outras vezes de fato fisicamente. Isso é um fato, não há para onde fugirmos. Eu te lembro de um caso pelo menos, em Atos, Ananias e Safira. Lembram? Mentiram ao Espírito Santo, morreram. Deus é misericordioso e não faz assim nos dias de hoje quando mentimos. Mesmo quando mentimos na igreja, mas é pela sua misericórdia, mas Deus ainda continua a cuidar dos seus filhos, a julgar os seus filhos. De fato, nós não seremos julgados pelo Senhor, os salvos, os que creram em Jesus. A Bíblia diz que eles não passarão mais por julgamento de condenação. Não, aquele que é salvo, ele não será julgado para saber se vai para o céu ou para o inferno, porque o seu julgamento foi cancelado quando Cristo pagou pelos seus pecados. Ele pagou de uma vez só, não como a igreja católica que crucifica Jesus Cristo a cada missa ou a cada ceia, mas Ele de uma vez por todas pagou por todos os nossos pecados, para que nós sejamos aceitos a Deus de uma vez por todas. Ele não nos faz, agora você é meu filho, agora não é, meu filho não é, meu filho não é. Nós somos filhos de Deus por causa dos méritos de Jesus Cristo, e não os nossos. Então, o que Cristo fez nos garante paternidade eterna, do instante da salvação em diante. Assim, Deus constantemente corrige os seus filhos. Você já se perguntou por que na sociedade em que nós vivemos Deus não julga as nações como julgava no Antigo Testamento? Uma vez meu pai disse assim, lá em São Paulo tem aquela parada gay muito grande, né? Meu pai disse assim, por que Deus não faz como Sodoma e Gomorra? Por quê? E por muito tempo eu não sabia. Por que Deus não julga as nações perversas, mandando fogo do céu? Até que um dia eu me deparei com Romanos capítulo 1. Sabe o que o pai que não ama o seu filho, sabe como é que ele faz? Ele deixa os seus filhos viverem como eles querem. Sabe o que o texto diz? Em Romanos 1, o texto repete 3 vezes, se eu não me engano, dizendo: por isso Deus os entregou. É como o pai que diz para o filho: não quer estudar? Não estuda não. Quer usar droga? Use. Quer beber? Vá. Não tem hora para chegar. Faz o que quer da sua vida. Isso é demonstração de amor? A resposta é não. Agora, esta é a relação de Deus com a situação do perverso nos dias de hoje. Deus o entregou para cometerem os seus pecados com as suas paixões, para satisfazerem o seu corpo como querem. Então Deus diz: quer fazer? Faça. Quer se afundar? Se afunde. Quer morrer? Morra. E a civilização chegou aonde está nos dias de hoje. Conversando com uma irmã, ela disse assim: pastor, a gente já consegue ver pelos sinais de que Cristo está voltando. Sim, está perto de voltar. Apesar de Pedro diz que alguns vão dizer: mas se ele não vai voltar não, isso já é
conversa de muito tempo, 2 Pedro capítulo 3. Pedro está lembrando que Deus é Pai, e de fato Ele nos ama, Ele cuida de nós. Mas, meus irmãos, lembrem, Deus é juiz. Ele é juiz. E Ele não é como os juízes que nós conhecemos, que faz vista grossa ao pecado, que olha e deixa de julgar aquele que tem mais condição, ou aquele que pode lhe dar qualquer vantagem, porque afinal de contas, quem poderia comprar a santidade ou a justiça de Deus? Que dinheiro ofereceríamos a Ele? Tem um hino de Natal que eu gosto muito, quem escreveu foi uma mulher, e ela diz assim: não posso trazer a Jesus bons presentes. A ideia é de Jesus na manjedoura, né? O que posso trazer a Jesus? Não posso trazer a Ele bons presentes. Ela diz: nem mirra nem ouro lhe posso trazer. Aí na terceira estrofe ela diz: o que eu posso trazer é o meu coração. Isso é um fato. O que podemos entregar a Deus? Ele é dono de todo ouro, de toda prata. Essas coisas que hoje nós vemos e que são muito valiosas, ou foram criadas por Ele, ou foram feitas a partir de coisas que Ele criou. Não é verdade? Tudo pertence a Ele. Ele criou os céus, que é incrivelmente superior à terra. Os céus é o templo de Deus. Se Salomão, com toda a sua sabedoria e dinheiro e mão de obra qualificada, criou um templo tão grandioso, que quando Herodes foi repeti-lo, ou quando foram reconstruí-lo, choraram, porque não eram como o glorioso templo de Salomão, que Salomão criou, quanto mais o templo celeste, criado pelo próprio Deus, para a sua habitação. Digo isso porque precisamos ter isso em nossa mente. Não há nada que possa corromper o justo juízo de Deus. Ninguém pode chegar e dizer: olha aqui, Deus, está aqui R$100, me declare justo. Está aqui R$1.000, está aqui um carro. É impossível comprar o nosso Deus. Não porque não há simplesmente algo que possa comprá-lo, mas porque Ele é justo e santo. E como um policial correto, como um juiz correto, quando alguém tenta subornar, aquilo não é nada. Guarde o seu dinheiro. Por isso, guarde as suas obras, achando que aquilo que você faz, de alguma forma te livrará do julgamento de Deus. Nós, como seu povo, temos que lembrar também deste julgamento, de que Deus julga os crentes. E quero que os irmãos notem o tempo que Pedro escreve. Ele diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julgará, não, que julga. Há uma diferença entre julgará e julga. Ele faz isso agora. Agora, Deus olha dos céus e julga. Sério, pastor? Sim. Sabe, você pode enganar a sua esposa, você pode enganar o seu marido, os seus filhos, o seu patrão, você pode mentir, e talvez um dia eles descubram, ou não. É possível viver uma vida dupla, sem que as pessoas descubram. Isso é possível? É sim. Apesar de que mentira tem perna curta, mas é possível enganar as pessoas, não é verdade? Porque nós conseguimos ver cara, mas não conseguimos ver coração. Mas Deus pode. Ele é o único que sonda desígnios e corações. Ele sabe cada uma das nossas intenções. Inclusive, o salmista complica a situação, porque o salmista diz assim: antes que a palavra me viesse à boca, tu já sabe. Alguma delas? Não. Toda ela. O próprio Jesus Cristo, certa vez, pregando em sua casa, um homem que não podia andar desce do telhado, e ele diz assim: os teus pecados estão perdoados. Aí os saduceus que estavam sentados bem na frente, pensam, o texto diz, em seu coração, eles maquinam, como ele pode dizer isso? Quem ele acha que é, para que ele diga: os teus pecados estão perdoados? Aí antes que eles falem,
Cristo disse: para que vocês saibam que eu tenho poder, levanta e anda. Antes que eles falassem, Cristo lhe deu a resposta. Hoje ainda é assim, individualmente, apesar de termos um Deus e milhões de pessoas, Deus que não se multiplica, mas sendo um, em sua onipotência, onisciência, Ele conhece cada um dos corações, e individualmente Ele sabe das ações do seu povo. Por isso Pedro ele diz assim: ora, se invocais a Deus como Pai, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga as obras de cada um. Se nós o chamamos de Pai, aquele que julga, veja o que Pedro diz agora: portai-vos. Portai-vos. Há uma ação. Toda a informação que recebemos gera em nós ação. Veja, vindo para cá, bem no começo da viagem, eu não atentei a um radar. Eu não vi que tinha uma placa. E por algum motivo, por muitas vezes, a via é de 80, mas o radar é de 60. Então você vem a 80, não vê a placa de 60 e tem um radar. E eu lembrava que aquele radar era de 60. Então, quando estava faltando alguns metros para o radar, o pé no freio. Logo no começo da viagem, todo mundo batendo a cabeça no banco da frente, né? Falei: eita, o radar aqui é de 60. Eu vi algo e reagi. Por que os adultos aqui hoje não ficam pondo os dedos na tomada? Porque tem a informação de que se pôr um dedo na tomada, vai levar uma descarga de 220, não é verdade? E quando uma criança vai pôr o dedo, você diz: não faz isso não, que você vai levar choque. É insensatez da criança, depois de advertência, colocar de novo. É imaturidade, não é? Mas ela vai lá e faz. Não é assim? Agora o adulto, o maduro, ele recebe a informação e ele age. Não vou pôr o dedo na tomada, senão eu vou tomar um choque. Se eu for ter que mexer na tomada, eu vou desligar a eletricidade. Isso é maturidade. Tem a informação, reage em condições daquela informação. Mas Pedro está dizendo isso. Ele diz aqui: olha, se vocês invocam a Deus como Pai e Ele julga, então vocês devem se portar, vocês devem se comportar dessa forma. Não é lógico? Pedro podia parar por aqui. Ele podia dizer: portai-vos com santidade. Mas veja que Pedro ele qualifica, e aqui essa parte do texto, meus irmãos, ela é fantástica. Eu queria poder transmitir com os irmãos a forma como eu estudei. Então, veja como é que Pedro ele faz comparações. Às vezes nós lemos o texto e não atentamos às comparações. Então Pedro diz assim, veja aí o versículo 18: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis. Coloque isso na sua mente. Olha, ele havia dito assim: portai-vos com temor, né? Eu não disse essa parte, com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Portai-vos com temor, sabendo, olha, por que devemos nos portar com temor? Por quê? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis. O que são coisas corruptíveis? São coisas que se acabam. Você pode comprar uma camisa muito bonita, de linho, e pode pagar muito caro, pode lavar na lavagem mais delicada, pode lavar a mão, mas eu te garanto que um dia essa camisa vai abrir um buraco. E daí você vai remendar, mas ela vai abrir outro buraco. Por quê? Isto é algo corruptível, é algo que acaba, é algo que se desfaz, tem prazo de validade. Pedro está dizendo: quando vocês foram comprados como escravos, a moeda que comprou vocês, o preço que foi pago, não foi pago com coisas que se acabam. E daí ele atribui isso. Olha só, versículo 18 na continuação. Como? Veja como. Prata ou ouro. Ele não comprou vocês com moedas, com dinheiro, com as coisas mais preciosas. Os que são casados carregam no dedo aí um pedaço de ouro. E não foi barato, né? Eu nem cotei o grama do ouro, mas os que estão para casar sabem que é um investimento alto esse pedacinho de ouro aqui no dedo.
Veja, ele está dizendo, isto que é algo precioso, a gente morre e a aliança continua. Mas ela tem um prazo de validade. Ela se derrete, se botar no fogo. Ele diz, não foi com essas coisas, por mais preciosas que possam ser. Veja como ele continua. Como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Ele continua a descrição, ele diz assim, olha, vocês não foram comprados com coisas que se acabam do vosso fútil procedimento. Porque alguém poderia dizer assim, nós não fomos comprados com prata e ouro, porque a prata e o ouro não poderiam nos comprar, porque nós somos preciosos aos olhos de Deus. Porque nós somos, como já ouvi dizer a heresia, né? Nós somos o ponto fraco de Deus. Pedro diz, do vosso fútil. Sabe o que é fútil? É vazio. É vão. Fútil é aquilo que ninguém está nem aí. É fútil. Não importa. É algo vazio. É algo sem sentido. É algo também desprezível. Aquilo é fútil. Pedro está dizendo que quando nós fomos comprados como escravos que éramos, ele não olhou os nossos dentes. Né? Cavalo dado não se olha os dentes, mas os comprados se olham. Mas quando Deus olhou, ele não olhou os nossos dentes para saber se valia a pena comprar esses escravos. Ele não olhou se o escravo, o meu bisavô foi filho de escravo, e ele disse que ele viu a minha canela grossa, é a parte italiana da família. Ele disse assim, meu bisavô disse assim, os escravos da canela grossa era tido por preguiçoso. Foi a primeira coisa que ele falou para mim quando me viu. Deus não olhou a grossura das suas canelas. Ele nos comprou na maior miséria. Quem compraria um escravo morto? Quem compraria um escravo morto? Ele comprou escravos mortos, em delitos e pecados. E ele não pagou prata ou ouro. Continue o texto. Versículo 19. Veja a comparação. Mas, pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. Os irmãos guardaram na mente o que ele disse anteriormente? Ele diz assim, sabendo que vocês não foram comprados com coisas corruptíveis. Vocês não foram comprados com coisas corruptíveis do vosso fútil procedimento, mas vocês foram comprados pelo precioso, mais precioso que o ouro e que a prata, pelo precioso sangue. E nós que estávamos em fútil procedimento, quem pagou foi o cordeiro sem defeito. Os irmãos conseguem entender a estrutura do texto? A comparação, quem nós somos, o que fazíamos, o nosso valor, zero. Quem pagou, quanto pagou e como cordeiro, morto em nosso lugar. O Filho do próprio Deus, loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Um Deus que morre, um Deus fraco. Jesus vir e morrer? Não, ele vem para se assentar no trono. Jesus diz, porque Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para que quem nele crê não pereça. Por quê? Porque 2 anos depois da sua fala, ele mesmo pereceria e morreria por aqueles que creram nele. Este foi o pagamento dos escravos mortos que Deus comprou, trazendo-os à vida por meio de Jesus. E o texto continua, quando ele diz, o cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Pedro, ele não está evangelizando descrentes, lembre-se, ele está escrevendo para crentes. Pedro quer que nós, como povo de Deus, recordemos e nos lembremos daquilo que aconteceu, daquilo que Cristo fez, de que Ele deu a sua vida, de que nós, os salvos, fomos eleitos e que este sangue de Cristo já havia sido derramado como cordeiro do concerto eterno, antes da fundação do mundo. E o texto diz, por amor de vós.
A ideia de Pedro é que o sacrifício de Jesus Cristo deve nos conduzir a uma vida de santidade. Uma vida de santidade é a justa resposta ao sacrifício de Cristo. Este é o ponto central do texto. E no último versículo, no versículo 21, ele conclui isso, não apenas mostrando que a morte de Cristo tem verdades no passado, mas que também tem verdades no presente e verdades para o futuro. Então ele diz assim, que por meio dele tendes fé em Deus, presente, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé, presente, e esperança. O que é esperança? É o aspecto futuro da salvação. É aquilo que ele já havia dito antes, que um dia este Cristo virá em sua revelação de graça. E um dia, o que hoje a igreja celebra na ceia em memória, um dia a igreja celebrará em presença com Jesus Cristo. De que hoje, o Cristo que nós celebramos apenas em memória, cantamos a Ele, um dia nós o veremos face a face, sendo como Ele é. Os irmãos conseguem entender o valor destas palavras? Os irmãos conseguem entender o peso que esse texto carrega? Nós, em nosso fútil procedimento, fomos comprados como escravos, não para que sejamos escravos, mas para que sejamos filhos. Por isso ele diz, se o invocais como pai. Fomos comprados de um fútil procedimento, não fomos comprados olhando o currículo. Ah, esse irmão tem muito essa pessoa tem muito a oferecer, então vou colocá-lo na minha igreja. Inclusive o próprio Paulo diz assim, olha, não foram chamados muitos de vós, dos ricos e poderosos, mas entre os simples, os fracos. E Deus fez isso de propósito. O próprio Cristo diz, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Construindo toda essa ideia de que o céu não pode ser comprado, e de que a eleição do ser humano não é feita baseada em um currículo, mas unicamente no amor de Deus. E quem poderá explicar esse amor? Ninguém. Um amor que não pode ser sondado e que não pode ser explicado. Há um hino do Voz de Melodia que diz assim, se todo o mar fosse tinta, se todos os homens fossem escritores, e se todo o céu fosse papel, ainda assim não seria suficiente para descrever o amor de Deus. Um amor que não se pode entender, um amor que não se pode explicar, mas é somente um amor que nós aceitamos. E a pergunta é, o que fazemos mediante tais informações? Por isso, deixe-me trazer algumas aplicações. Lembre que Deus é seu Pai, mas Deus também é teu juiz. Por isso, viva em santidade. Lembre que a tua redenção, a tua compra no mercado de escravos, custou um alto preço. O sangue do seu Senhor. Por isso o conhecimento da redenção deve te levar à santidade. O nosso antigo procedimento, a nossa vida passada leviana, ela constantemente nos convida a voltar para um passado leviano, para um passado fútil. Por isso, visto que o nosso antigo procedimento, a nossa velha carne, o nosso velho homem, lutará contra nós, viva em santidade. Por fim, viva em santidade.
pois a santidade nos leva à fé e à esperança. Eu preciso fazer uma última aplicação. Aos crentes, Deus é o juiz do que fazemos. Para nós que somos crentes, Ele julga aquilo que fazemos e, conforme as nossas ações, nós receberemos ou não galardões nos céus. Mediante o que fazemos, nós recebemos penalidades e advertências em vida aqui nesta terra. Mas você lembra o que eu falei? Que lá em Romanos 1, o texto diz que no atual tempo em que nós vivemos, Deus entregou os homens para viverem como eles querem. É por isso que um homem pode hoje olhar para o céu e dizer: Senhor, se Tu existe, manda um raio. Está vendo? Um raio não veio, ele não existe. E Deus não manda o raio. O Salmo diz assim: diz o insensato no seu coração, não a Deus. E Deus faz o quê? Deixa, vá. Eu preciso te advertir hoje que a sua vida, que parece muito boa, e eu não duvido que ela seja muito boa aos seus olhos, um dia ela cessará. Independente se você faz academia ou não, independente se você tem muito dinheiro ou não, se você é novo ou se você é velho, um dia, ou pela idade, ou por acidente, ou por doença, ou por qualquer outra situação, um dia a sua vida chegará ao fim. A sua vida é muito mais do que um corpo funcionando, e você sabe disso. Você sabe. No fundo do seu coração você sabe que você é muito mais do que uma máquina que funciona, de órgãos que precisam de alimento para operar com boa estrutura e funcionabilidade. Você sabe disso. Sabe que dentro de você há algo que é eterno. Você sabe disso. Um dia, a Bíblia diz que o seu corpo, que é corrupto, porque ele está envelhecendo, não pense que você viveu um dia a mais, pense que você viveu um dia a menos hoje. Um dia ele chegará ao fim. E deixa eu te dizer que pela expectativa de vida, nós estamos mais perto de morrer. Cada vez mais. A Bíblia diz em Hebreus que após a morte segue-se o juízo. Então, eu quero te dizer, meu amigo, que Deus para você, Ele não é um pai, diferente da crendice dos dias de hoje, que afirma que Deus é pai de todos. Eu preciso dizer que para você, Deus é o teu pior inimigo. Deus é o teu vilão. Deus, Ele é aquele que você não quer se encontrar. Porque um dia, você se deparará com o seu Filho, com Jesus Cristo, aquele que os crentes creram. Um dia você se deparará com Ele. E João, descrevendo esta cena em Apocalipse capítulo 20, diz que foi uma cena tão horrível, que os céus e a terra fugiram e não foi achado lugar para eles. A criação se distancia daquele momento tenebroso de julgamento, aonde os ímpios, porque é assim que você é chamado pela Bíblia, diz que você um dia, como um ímpio, será posto frente a frente com o justo juiz, que abrirá 2 livros, o livro da vida, e o seu nome não está no livro da vida. Só por isso você já é condenado pela eternidade ao sofrimento, à prisão perpétua, aonde a morte não morrerá. Mas no outro livro estão escritas todas as tuas obras.
aquelas que Deus não fez parar, aquelas que Deus permitiu que você fosse fazendo, e fosse fazendo, e fosse fazendo, porque Ele foi deixando você acumular dívidas, acumular pecados, para que no futuro Ele cobre os seus juros. Todos nós, um dia estivemos endividados com o Senhor. Mas os que creram, tiveram as suas dívidas pagas pelo Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Por isso eu preciso te dizer hoje, que se você não crer no Cristo, que pagou pelas tuas dívidas, as tuas dívidas permanecem. E pior do que um agiota, Deus cobrará por cada uma delas. Por isso, enquanto há tempo, creia neste Cristo, que te salva da condenação eterna após a morte. Ainda há tempo. Deus, apesar de ser carrasco dos descrentes, Ele ainda é misericordioso, pois Ele te permite ouvir hoje a mensagem de salvação. Creia em Jesus Cristo para ser salvo. Vamos orar. Ó Pai, obrigado por Tua misericórdia, que é demonstrada através da salvação, que é demonstrada no Teu julgamento ao Teu povo nos dias de hoje e no futuro. Porém, ó Pai, nós clamamos que aos descrentes, aqueles que ainda não sabem para onde vão após a morte, para aqueles que não pensam na existência do céu e na necessidade de uma remissão de pecados, incomode-os, para que eles possam entender a necessidade de salvação. Também, ó Pai, incomode os salvos, para que possam cingir o entendimento, sendo sóbrios, esperando a vinda de Jesus Cristo. Prepara nosso coração e mente para uma vida de santidade, pois um dia o Teu Filho virá e nos levará todos a salvos ao nosso lugar celestial. Obrigado, Pai. Agradecemos pela existência dessa igreja, pelos 49 anos que o Senhor tenha sustentado neste mundo. E apesar de sermos gratos e de pedirmos que o Senhor continue abençoando por mais anos, também clamamos, Maranata. Que Jesus Cristo volte e leve esta igreja antes do próximo aniversário. Se assim não for, abençoe a Tua igreja para a proclamação do Evangelho, para crescimento e edificação do povo, pela vida do pastor Tiago e sua família. Obrigado, Senhor, pela vida dos Teus servos que estão nesta igreja, por todos que compõem um ministério aqui e que fazem desta igreja um lugar de adoração e de exaltação ao Teu nome. Mantenha-os firmes, voltados unicamente para a Sua palavra. Capacite o seu pastor para apacentá-los com amor e dedicação. Rogamos pela Tua igreja, no nome do Senhor da igreja, Jesus Cristo. Amém.